Se eu puder falar uma coisa pra vocês, é acreditem nos sonhos de vocês. Se vocês têm... Quantos anos você tem? Se você tem assim, ou se você tem muitos assim, acreditem nos sonhos de vocês, porque essa aqui é uma prova de que eles podem se tornar realidade. Obrigado. Esse sou eu, na festa de lançamento da nossa primeira coleção, e pro meu sócio nunca não ficar chateado, que também foi a comemoração dos nossos 6 anos de Boob Hub. E para que tanto essa coleção quanto esses 6 anos acontecessem, muitos erros e acertos tiveram que ser tomados desde 2020 até 2026, para que a gente finalmente saísse apenas da prestação de serviço, e não digo isso com nenhum juízo de valor, mas era a única coisa que a gente fazia até o momento, para de fato ser uma marca que também é consumida por pessoas físicas, né? E é um pouco do que eu quero desmistificar através desse vídeo aqui, porque a gente, desde 2020, trabalha com outras marcas. Porque a maior parte das empresas para as quais a gente presta serviços também prestam serviços, seja através de um software, seja através de uma consultoria, seja através de uma produção audiovisual, dentre as muitas outras áreas das quais a gente teve o prazer de atender até hoje. E sempre existiu, né? Acho que a gente, para compartimentalizar as coisas, em tudo na nossa vida a gente segmenta elas, e no mundo dos negócios não seria diferente. E para isso passou a existir o B2B e o B2C, e aí percebendo que essas caixas não se adequavam a todo mundo, o B2B2C, e assim por diante. Mas eu acho que desde o início essas nomenclaturas nunca se adequaram muito a gente. Em 2020, eu sentei com o Jean, a gente começou a conversar sobre começar algo junto. Eu já tinha tido outras iniciativas, ele também. E eu acho que apesar da forma e da demanda que existia naquele momento para a gente dar esse primeiro passo através da prestação de serviços, ser o viabilizador daquilo, a gente tinha certeza que não seria o limite, não seria o topo e não seria exclusivamente a única coisa que a gente faria dentro da Bulber. Porque ela não nasceu para ser uma agência, ela não nasceu para ser uma empresa de roupas, ela não nasceu para ser uma empresa de software, ela nasceu para ser uma marca. E dentro dessa marca, eu acho que é inevitável que o que a gente idealizava, idealiza e sempre vai idealizar é a expressão de nós mesmos, como inicialmente fundadores, mas também hoje em dia de todo mundo que faz parte da Boob. Eu acho que isso é o que eu tento deixar mais claro, seja na hora que eu vou apresentar a Boob para um cliente, para um parceiro, para um funcionário, para um investidor, seja lá quem quer que seja, a gente está aqui para construir um hub de fato, né? Um ecossistema onde as pessoas se sintam à vontade para conseguir expor as suas ideias, ter as ferramentas para viabilizar elas e, ao mesmo tempo, e fundamentalmente, acreditar nessas ideias e dar o primeiro passo em direção a elas. Essa camisa aqui, que aliás é a mais vendida até agora da nossa coleção, ela já foi uma ideia. E ela é uma ideia, como eu estava dizendo, talvez desde 2020. Talvez um pouquinho depois, né? Porque a gente tinha certeza de que não pararia só nos serviços, mas a gente nunca tinha tomado, até 2025, uma atitude verdadeira para isso, né? Para que as pessoas pudessem viver fora das suas empresas, ou até mesmo dentro delas, o que a gente acreditava, além do que a gente tem como conhecimento e o que a gente tem como teoria na construção de marcas. E foi essa coragem ou essa visão, acima de tudo, que permitiu não só que a gente sempre defendesse isso para os clientes que vêm ser atendidos pela gente, né? Já teve provavelmente uma conversa comigo onde a gente define um posicionamento muito baseado nas crenças, nos objetivos e nas oportunidades de mercado que existem, e não apenas no que é executado de fato por aquela empresa. Porque, como diria Simon Sinek, e como eu repito na maioria das minhas reuniões sobre posicionamento, muitas pessoas podem imitar o que você faz, algumas pessoas podem imitar como você faz, mas é muito mais difícil, principalmente no longo prazo, imitar o porquê você faz o que você faz. E a gente sempre fez isso aqui pela criatividade, a gente sempre fez isso aqui pela autoexpressão, e isso teve muitos formatos ao longo do tempo. E nesse momento, né, encerrando esse ciclo de única e exclusivamente prestadores de serviço, a gente começa um novo capítulo com essas camisas. Não só com as camisas, também com o nosso casaco, mas com uma coleção de roupas que fosse uma homenagem
à criatividade e a formas de expressão que a gente encontra no nosso dia a dia. E acho que nada mais justo nesse vídeo, que é um agradecimento, ao mesmo tempo uma reflexão, ao mesmo tempo um desabafo, talvez, é muito pertinente falar sobre o processo, não só da criação dessas peças, como a criação da festa que celebrou os nossos 6 anos e também o lançamento dessas peças. A gente começou esse processo, de fato, né, com a mão na massa e com a visualização do que seria isso, antes mesmo da definição das estampas, de saber exatamente, de ter uma primeira ideia. A gente começou esse processo com a contratação de novas pessoas, né? Que seria impossível ou muito difícil. Eu tô bem errado aqui, vou ter que dobrar de novo. Mas seria muito difícil, se não impossível, pelo menos pra gente, nos conhecendo, conseguir fazer essa coleção se a gente continuasse com a mesma quantidade de demanda que felizmente a gente vinha tendo dos nossos clientes. Porque, querendo ou não, o curto prazo, até mesmo o médio prazo, e o nosso faturamento, ele depende muito dos nossos clientes. Ele dependia até poucos dias atrás, até poucas semanas atrás, única e exclusivamente desse faturamento atingido através dos nossos clientes. Então, de forma madura, mas acho que pouco corajosa, a gente sempre iria escolher as demandas dos nossos clientes antes do desenvolvimento de uma blusa, de uma embalagem, de uma experiência de compra, do desenvolvimento de uma festa. E foi através de pessoas, nominalmente aqui a Flora, que foi a primeira pessoa que entrou no time dentro dessa leva aí que veio em diante durante 2025, que permitiu com que eu, principalmente, tivesse mais tempo e acho que me tornasse de fato diretor criativo da BUB, cargo do qual eu já ocupava há muito tempo, mas exercia há pouco, né. Eu era muito mais o diretor criativo das marcas que confiavam na gente, né. As marcas que nos contratavam, faltou adesivo ali, pra desenvolver os seus posicionamentos, as marcas que nos contratavam para traçar uma estratégia de comunicação, de marketing, as marcas que nos contratavam para o que elas nos contratavam. Só que para ser de fato diretor criativo, além de criar frases impactantes, de bater o martelo de que a gente deve comunicar o que a gente acredita como movimento, eu precisava também dar um passo adiante e liderar os esforços tangíveis, né, do desenvolvimento de coisas e de iniciativas, como as camisas, como o casaco, como a festa. E foi isso que ter mais pessoas no nosso time viabilizou. Então fui eu lá atrás de pessoas, porque eu sabia que, assim como eu não sou capaz de atender todos os nossos clientes, eu não seria capaz de atender todas as demandas existentes dentro da confecção de uma coleção de roupas. Então fomos nós atrás de fornecedores, tanto no âmbito criativo quanto no âmbito material. E eu confesso que não foi mais fácil dessa forma. A gente teve diversos estresses, como é de se esperar, e depois de muitas decepções e muitas desaprovações, né, seja por uma visão criativa diferente que a gente tinha de quem estava co-criando o projeto com a gente, seja por vezes uma falta de comprometimento ou até mesmo uma falta de comunicação, a gente falou: "Bom, acho que ninguém sabe falar da BUB melhor do que nós mesmos, né?". Então, foi a hora, principalmente de eu e do Léo, sentarmos e pensar no que seria essa coleção. E poderia ser sobre diversas coisas, mas como eu disse, talvez não pudesse ser nada diferente que não a criatividade, que não as formas das quais a criatividade costuma tomar no nosso dia a dia. E a gente olhou para dentro. A gente olhou na BUB, principalmente, quais eram os hobbies ou até mesmo aspirações que a gente tinha criativas e que faziam parte do nosso dia a dia. Foi lá que a gente encontrou a gastronomia, foi lá que a gente encontrou a pintura, foi lá que a gente encontrou as viagens e a exploração do desconhecido, foi lá que a gente encontrou os esportes.
Foi lá que a gente encontrou, eu esqueci a última estampa, a música, né? Não menos importante, a camisa que eu tô usando. E foi dessa forma que a gente sabia qual era o conceito criativo dessa coleção, quais seriam os tópicos que a gente ia abordar, e aos poucos, né, pesquisando referências na internet, no dia a dia. E é engraçado porque quando você começa a desenvolver um projeto assim tão identitário, né? Não, pela primeira vez a gente estava criando produtos, né, ali físicos que não eram para nossos clientes, eram para nós. Parece que todos os sinais começam a aparecer, né? Algo que você vê na rua, algo que você acaba encontrando, vendo uma série, ou escutando uma música, ou cozinhando um novo prato. E eu acho que foi através dessas pequenas mensagens que o universo foi nos mandando que a gente chegou à conclusão do que seria cada estampa. Era importante que essas estampas fossem o mais artístico e proprietárias o possível, né? Para que não fosse um uniforme e isso ficasse muito claro, porque seria muito fácil as pessoas, depois de nos identificarem como uma agência, uma consultoria ou um hub, no melhor dos casos, durante muito tempo, ao anunciarmos que a gente tinha e ia lançar uma coleção, entendesse também que essas camisas aqui, além das que eu embalei, além das outras que estão disponíveis, fossem apenas uniformes para as pessoas que estão ali no nosso dia a dia, para os nossos parceiros. Então a gente foi bem meticuloso nos detalhes que a gente traria para cada elemento dessa coleção, para cada elemento das peças, né? A gente evitar usar o logo da Bulb de forma excessiva e sem muito repertório, porque hoje em dia tudo bem a Lacoste colocar um logo aqui, porque ela sempre foi a Lacoste, ou Polo Ralph Lauren, enfim, inúmeras marcas. Mas eu acredito que principalmente quando a gente está começando uma nova marca, e no nosso caso a gente, para esse segmento, estava começando uma nova marca, precisa demonstrar esse repertório, essa versatilidade e principalmente incluir a nossa mensagem e a nossa marca em pontos que tenham uma sinergia entre si e principalmente uma sinergia com quem a gente quer e quem a gente imagina que vai consumir esses produtos. Então foi assim que a gente pegou referências populares como a lata da Campbell's, que é algo que a gente já usa há muito tempo e que faz parte do imaginário popular há tanto tempo quanto a sua existência, depois que o Andy Warhol começou a usar ela para suas pinturas. A gente pegou elementos comuns, né, do dia a dia, como essa estética aqui muito semelhante às camisas. Acho que não dá para ver, peraí. As camisas que são veiculadas, assim, né, e vendidas durante o tour de certas bandas, principalmente, e assim por diante. Se você vê cada uma das estampas, você vai perceber algum easter eggzinho que é a conexão entre o que a gente acredita e um elemento da cultura popular e da cultura daquela forma de expressão em específico que vai fazer com que aquilo se encaixe e, na nossa visão, tenha uma propensão maior de fazer sentido também para outras pessoas. Mas, como eu disse, a gente tinha uma missão difícil, que era falar para pessoas que estão ouvindo há 5 anos que a gente vende serviços, que a gente presta esse lado consultivo e desenvolve marcas para outras empresas, e que agora a gente também faria outro tipo de coisa, né? E se é difícil você lançar uma coleção de roupas por si só, né, com os problemas com fornecedores, porque não é só um fornecedor que te entrega essa embalagem aqui pronta, né? São diversos componentes, diversas camadas que a gente acaba levando em consideração na hora de finalizar um produto que vai ser entregue até o consumidor final. E como que a gente falaria para as pessoas e marcaria isso de forma que fosse inquestionável esse novo momento. E é um momento que ele não exclui o que foi feito daqui para trás, mas sim que ele agrega uma nova vertente, uma nova vertical, ou não é nem um lado, não é nem algo novo, é só a tangibilização de algo que já existia dentro da Bulb. E se já foi um choque pra gente, né, e principalmente para o financeiro,
quando a gente decidiu expandir essa nossa atuação também para outros campos através dessas camisas, que não seriam só uma, duas estampas ali, com o logo da Bulbo na frente e com uma escrita atrás, foi ainda maior quando eu vendi, comecei a vender, implantar ali na cabeça de cada um que a gente precisava fazer uma festa para marcar esse novo momento. Porque apesar da gente fazer criativos muito bons e muito eficientes, ou bonitos esteticamente, no mínimo, apesar da gente martelar essa mensagem nas redes sociais, e em outros canais de comunicação, eu acho que nada é tão eficiente para marcar alguém quanto uma conexão no mundo real. E foi isso que a gente decidiu fazer. Então, aos poucos, a gente foi imaginando ali como a gente conseguiria, né, se a gente queria que se a gente definiu que seriam camisas que não iam ser só uniformes, a gente também queria uma festa que não fosse só um lançamento de uma coleção. Aquilo precisava, de certa forma, tangibilizar o que essa coleção falava. Não ia ser só meia dúzia de pessoas desfilando ali, e isso não existe nenhum demérito nisso, mas a forma como a gente enxerga o que a gente quer fazer daqui para frente, existe uma ambição e até mesmo uma certa ignorância por a gente não ter muita familiaridade como normalmente são feitas coleções de moda, como são feitos festas de lançamento dessas coleções. A gente se permite explorar novas coisas, né. Uma frase que eu já trouxe aqui foi que na mente do expert existem poucas opções, mas na mente do principiante existem inúmeras, ilimitadas. E nesse caso não seria diferente, né. Então, ao invés de seguir algo protocolar ali, onde iam ter essas ativações ali da marca e tudo mais, a gente definiu fazer uma festa com o que a gente gostaria de ter dentro daquela festa, né. Então foi quando a gente chamou ali por uma coincidência ou não o Pedro da Abuelitas para cozinhar, porque a gente tinha uma estampa de gastronomia e nada representaria melhor do que alguém cozinhando ali ao vivo para as pessoas, sem estar preso dentro de uma cozinha, com garçons engravatados entregando comida aos poucos para pessoas, mas sim elas vendo aquele caos às vezes, mas também de forma organizada, dos hambúrgueres sendo feitos, das batatas sendo fritas, dentre outras coisas. A gente chamar uma banda para realmente tocar e se apresentar ali, além de um DJ que tocaria ao vivo, e que isso é um pouco mais tradicional, mas que, no nosso caso ali, precisaria representar também o gosto musical de quem está dentro da Bulb, e o que a gente acredita que fosse adequado àquilo. A gente ter, pô, o maluco do André, que é tão doido quanto a gente, fazendo um quadro sinistro, incrível, ao vivo também, né, as pessoas vendo o processo de um artista pintando um quadro esse que a gente adquiriu e que vai daqui a pouco fazer parte do nosso escritório também, e que pudesse ver aquilo ali além do funcional, né. Porque quando a gente imagina, de uma forma distante essa criação, né, e como tem em alguns lugares do que a gente colocou, que essa coleção é uma homenagem ao processo criativo, todas as suas imperfeições, todas as suas celebrações, a gente imagina um processo muito linear, né, e principalmente quem não tem aquele hobby em específico, você imagina que o cara pega lá o pincel e aí ele começa a pintar e tudo mais, ou ele vê umas referências no Pinterest e tudo mais, e o André acho que conseguiu captar isso da melhor forma possível, porque ele pegou uma arminha de brinquedo e começou a tirar tinta laranja na tela, e depois pegou pincéis e se pintou, e enfim, e aquilo foi uma exibição, né, que estava acontecendo ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, foi pura e simplesmente o ato de criar, né, não foi algo performático apenas pelo performático. Foi performático porque aquilo foi o que construiu o que os nossos olhos no final da pintura do André puderam ver. Dentre muitas outras coisas que a gente acabou definindo e trazendo para essa festa, né, projeções que, pô, ficaram iradíssimas, que o time criou, mas que mais uma vez deixassem muito claro de que não é porque aquilo era uma festa de lançamento que o personagem único seria o lançamento. Que o personagem único, que o objetivo único era vender camisas ou vender as peças. Então é muito importante pra gente, e eu acredito que para as marcas que vão dominar esse futuro. Outro dia eu estava vendo o vlog do Bruno Casanovas, da Nude Project, e alguém elogiando como ele conseguiu criar esse ecossistema. E apesar de nunca ter tido a oportunidade de conversar com ele, eu imagino que esse ecossistema venha de uma forma natural, assim como vem pra gente, e ele é fruto de uma liberdade criativa que existe ali dentro,
para que a gente não fique se intitulando de uma só forma, que a gente é uma empresa de B2B, e aí a empresa de B2B precisa fazer X, Y, Z, e ela não pode falar a palavra XPTO, e tem todas essas limitações que a gente acaba criando para conseguir, de fato, confeccionar uma teoria e ensinar isso e passar esse conhecimento adiante. Mas é só uma teoria, né? Ela saindo dos livros, saindo dos vídeos, ela entra em contato com o mundo real e, sendo colocada à prova, ela mostra que ela é uma canaleta ali para a gente se balizar, mas que a partir do momento que ela conheceu as pessoas de verdade, as empresas de verdade, essa canaleta não tem mais como existir. E apesar de você internamente, ou no seu CNPJ, ou na sua apresentação comercial, se intitular dentro de uma só categoria, toda empresa é uma marca. E toda marca precisa e deve fazer tudo o que for possível para comunicar essa sua verdade, essa sua mensagem e o que as pessoas que contribuem, que fazem dentro dessa marca, acreditam. Então, tem muitas outras coisas ainda que vão ser faladas sobre esse lançamento, que vão ser validadas, e tem muitos outros projetos que, se Deus quiser, vão para o mundo a partir desse ano, através da Bulb, mas eu me senti na obrigação de externalizar essa gratidão e essa realização de um sonho, que foi lançar essas camisas, que foi fazer uma festa, que foi encontrar amigos, familiares, clientes, parceiros, dentro de um ambiente onde parecia que estava todo mundo muito presente ali. Parecia que, de fato, as interações que foram criadas, mais uma vez, não só com as camisetas, não só com a Bulb, mas entre as pessoas que estavam ali, entre os participantes desse evento, que permitisse com que, de fato, elas vivessem aquele momento. E isso é crucial para a criatividade, que é o que a gente quer encorajar em cada uma das pessoas que tenham contato com a gente daqui para frente, assim como a gente sempre quis nesses 6 anos de Bulb. Então fica aqui meu agradecimento a cada pessoa que engajou com o nosso conteúdo esses últimos dias, que comprou as nossas peças, seja na pré-venda, seja depois do lançamento. Não menos importante, aos nossos clientes, porque se isso é possível, é porque durante 6 anos, dezenas de empresas confiaram na gente e vão continuar confiando, porque a gente não está deixando de fazer algo para fazer outra coisa. A gente não está dividindo a atenção entre os serviços e os produtos. A gente está criando, de fato, processos, sistemas, pessoas, acima de tudo, para que essas coisas aconteçam em paralelo, para que eu não tenha que ter a falta de vergonha, para que eu não tenha que ligar para um cliente eventualmente e falar: "Olha, sua apresentação vai atrasar, porque a gente estava desenvolvendo um workshop", ou "A gente não vai conseguir entregar dentro do prazo", ou enfim, qualquer desculpa esfarrapada porque a gente colocou no nosso prato mais do que a gente poderia comer. Não, tudo que a gente está colocando ali é porque, de fato, condiz com a nossa ambição e condiz com a nossa capacidade de criar e de atender. Então, muito obrigado e, talvez, mais especialmente de tudo, muito obrigado à minha família, à família dos meus sócios, à família das pessoas que trabalham com a Bulb, porque é dentro dos nossos lares que a gente aprendeu a ter essa confiança criativa, é dentro dos nossos lares que a gente recebeu o suporte inicial para ir atrás dos nossos sonhos, e nada disso seria possível sem eles. Muito obrigado.